Alô pessoal, alô galera. Venho falar sobre as justificações que nós damos por não conseguirmos fazer aquilo que desejamos e o mérito quando conseguimos e a linha ténue entre o mérito e as justificações, entre as duas coisas. Nós, por vezes, temos um objetivo na vida, lutamos apenas por esse objetivo a nível de trabalho, pois há as outras dinâmicas da vida, como a vida pessoal e a vida conjugal e a família e o nosso grupo e por aí afora, mas estou a falar do trabalho e do sucesso financeiro e dentro dessas áreas e também por atingir certas posições, por exemplo, um título especial, um prémio especial, que também tem a ver com o trabalho e com o nosso desenvolvimento a nível dessa área. Quando nós trabalhamos só numa coisa, com persistência, normalmente nós até podemos conseguir chegar até um certo ponto. Podemos não conseguir ser os melhores do mundo, mas poderemos conseguir ser muito bons, grandes especialistas, etc. Mas às vezes existem coisas que queremos fazer dentro destas áreas, que queremos fazer 3 coisas ao mesmo tempo, 5 coisas ao mesmo tempo, e por vezes nós damos justificações para não conseguir os objetivos nessas diversas áreas. Por exemplo, imaginem que uma pessoa quer ser professor universitário. Para ser professor universitário, devemos ter o doutoramento. Então aí já temos uma profissão que é professor universitário e ter o doutoramento que é preciso estudar. E depois também para ser professor universitário com uma boa carreira também temos que ser investigadores. Temos que ter pelo menos 3 valências. E para nós termos também bons professores, mas isto é a minha opinião, também deveremos ter experiência profissional, trabalhar no mundo empresarial, nem que fosse naquela área específica como operacional, mas deveremos ter também muitas competências profissionais e já são 3 coisas. E depois ainda podemos ter outro objetivo qualquer. Então, pois, imaginem a questão do doutoramento. Para nós tirarmos um doutoramento, em princípio, não conseguimos de forma grátis. Então, temos que ter dinheiro para pagá-lo. E para ter dinheiro, das duas, uma, ou temos uma família que ajude, mas se não tivermos uma família que ajude, temos que trabalhar. E se nós não formos novos, se já tivermos família, também temos que pagar a casa, as contas, a família e essas coisas. Então temos que trabalhar o dia todo e às vezes até sábados, e só temos o domingo para descansar. E depois para fazer o doutoramento, para estudar, não temos o tempo para o tempo em que dá certo. Quando nós voltamos do trabalho, estamos cansados, não nos apetece estudar, mas tentamos. Mas por vezes também temos que responder e-mails do trabalho em casa ou preparar qualquer coisa para o trabalho. Às vezes também não dá. Trabalhamos, se nós tivermos uma profissão mais intelectual, às vezes temos que responder ou fazer um projeto ou preparar uma reunião. Às vezes nem à noite temos tempo depois do trabalho. Pois há trabalhos que terminam tarde, outros terminam mais cedo. Nós até podemos, por exemplo, pedir aos pais, mesmo que fossem mais velhos, para nos ajudar, que é para podermos dedicar ao doutoramento e não precisar de trabalhar, mas os pais também não vão estar a ajudar uma pessoa que já tem família, etc. Só se forem mesmo muito ricos, portanto isso é uma coisa quase impossível. E então é preciso trabalhar, mas depois tirar o doutoramento sem ter tempo para tirar o doutoramento é difícil. Pois no domingo tinha que acordar muito cedo
para fazer, mas depois no domingo também estamos muito cansados, que às vezes no trabalho dormimos 6 ou 7 horas por dia e depois vingamos um bocadinho quando há um bocadinho de tempo. Então, eu estou só a dizer alguns exemplos. E então o doutoramento é difícil fazer. E depois para fazer o trabalho, não, para fazer a carreira universitária, também não conseguimos, porque não temos o doutoramento. Podemos até ser professores universitários, assistentes, com mestrado ou então até com uma licenciatura bacharelato, é possível ser. Há muita gente que é, mas não dá para fazer carreira, não dá para crescer. Ficam sempre a pedir o doutoramento. Até nos podem considerar professores especialistas, mas professores especialistas não podem fazer grande carreira. Chegam a um ponto que eu acho que acima de assistente ainda há uma posição, mas não dá para fazer carreira. Para chegar a professor catedrático um dia é obrigatório o doutoramento. E para ser professor associado e por aí abaixo. Começa-se pelo professor auxiliar depois do doutoramento. E então essa parte. E depois é essa questão. Se nós precisamos trabalhar e queremos também ser professores universitários e estar a estudar para doutoramento, então aí já temos o trabalho e depois só podemos aceitar horários para professor depois do trabalho e depois ainda temos de estar a preparar as aulas e depois temos que fazer o doutoramento e então é tudo junto. Então entramos numa questão de justificações. Eu não consigo tirar o doutoramento porque não tenho dinheiro para pagar as propinas e para pagar as contas da família, mesmo que a mulher trabalhe, pode não ser suficiente para a família. Porque se for homem normalmente é provedor se for mulher talvez o homem possa ajudar, mas ao contrário é difícil encontrar mulheres assim. Pronto, isso é justificativas. E depois, mas eu não consigo ser professor universitário com uma posição mais elevada porque eu não tenho doutoramento. Eu não tenho doutoramento porque tenho que estar a trabalhar. Eu no meu trabalho também não consigo fazer bom trabalho porque estou a pensar noutras coisas, aquilo é só mesmo para sobreviver. Mas estou a ganhar experiência no trabalho, estou a ganhar experiência a nível de trabalho para ser melhor professor e para ter mais bagagem também para fazer o doutoramento. Às vezes posso utilizar coisas ali do trabalho para usar no doutoramento. De vez em quando isso pode acontecer, mas não consigo acabar o doutoramento porque é preciso tempo... É preciso estar bem disposto. Aquele tempo que nós estamos a trabalhar, aquela hora, nós é que podíamos estar a fazer o doutoramento. Quando estamos cansados à noite é que já é difícil. E depois, a nível de investigador, nós podemos começar, por exemplo, como investigador estagiário quando estamos a tirar o doutoramento. Na instituição onde tiramos o doutoramento. Podemos tirar na mesma o doutoramento onde damos as aulas, mas também podemos tirar no outro lado. Se for onde estamos a tirar o doutoramento e onde estamos a dar as aulas, ainda podemos a fazer uma investigação misturada. Quando nós estamos em instituições diferentes, podemos ser estagiários na outra, mas também podemos, como professores, mesmo assistentes, ou adjuntos, acho que o outro nível é adjunto, nós podemos também pertencer à unidade de investigação pertencente a essa faculdade. Mas claro que nós também não conseguimos fazer podemos escrever alguns artigos, é óbvio, mas não conseguimos depois fazer um trabalho de investigação como deve de ser, porque estamos a tirar o doutoramento. Também podemos usar partes do doutoramento para esses artigos, etc. Podemos misturar um bocadinho as coisas, mas também não conseguimos ser grandes investigadores. Para já não temos doutoramento que é para sermos investigadores como deve de ser. Pelo menos não vamos ser considerados investigadores propriamente ditos. Estamos no fundo praticamente a estagiar. Somos licenciados ou somos mestres, não somos propriamente investigadores. Podemos colaborar, fazer artigos, publicar, qualquer pessoa pode publicar artigos,
não é preciso ter doutoramento, mas ter doutoramento dá outra visibilidade. Então entramos nesta justificativa com 4 coisas, temos os nossos objetivos, eu estou a falar este objetivo específico como exemplo, existem muitos outros, e depois temos a questão do mérito. Já passou 10 minutos e só agora é que estou a falar do mérito. O mérito, pois nós passamos aquela situação da nossa vida em que dizem que nós não temos mérito. Então você não tem mérito, você não tem doutoramento, você não faz investigação, você é professor, mas só dá 4 horas por semana, ou 6, ou algo assim, então não tem grande mérito. E depois também não consegue, por exemplo, uma bolsa de estudos, porque está a trabalhar, então está a trabalhar, eu estou a falar bolsa de estudos do Estado, depois a bolsa de estudo do Estado também não é suficiente para pagar, como somos casados, não dá para pagar as nossas despesas todas. Se nós fôssemos solteiros e tivéssemos poucas despesas, ainda dava. E então essa história das bolsas, portanto, mas se tentássemos, eles iam dizer que não podíamos trabalhar ou que não podíamos fazer isto e aquilo e depois não dava. Mas depois mesmo para aprovar a bolsa, mesmo que não fosse por causa disso, para aprovar a bolsa nós não temos mérito porque já temos uma certa idade e começamos mais tarde. Se nós tivéssemos começado o doutoramento aos 20 anos, mas aos 20 anos, por exemplo, da minha parte, o meu objetivo não era, por exemplo, ser professor universitário. Também não foi, no meu caso nunca foi, mas acabei por ir para lá. Agora não interessa a razão, mas acabei por ir para professor universitário, mas não era o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi ser empresário. Então eu com 20 anos estava como empresário. Numa empresa chamada S+, e depois Socitel, depois comecei a ser formador, e fui deixando um bocadinho essa parte do empresário propriamente dito. Continuei como empresário em nome individual, para ser formador há alguns anos, mas se eu tivesse ido logo para doutoramento e mestrado e depois doutoramento, aí eu tinha que ter a ajuda dos pais, porque se eu fosse trabalhar, depois entrava pelo mesmo problema. Embora mestrado seja, eu tenha feito mestrado a trabalhar e consegui à noite e tal, mas doutoramento já é mais difícil. Muitos conseguem, mas eu pessoalmente não consegui, já estou na justificativa. Mas se tivesse estudado logo, depois eu já tinha o mérito. Consideravam que eu tinha mérito. Portanto, estas justificativas e o mérito, e depois o mérito do ponto de vista do contexto das pessoas que estão a analisar o mérito, também é complicado, porque é uma sequência, não se tem uma coisa porque não se tem a outra, e não se tem a outra porque se tem a outra coisa. Na minha opinião, para finalizar, que já vai em 13 minutos, nós tínhamos as condições ou não tínhamos as condições, nós devemos lutar pelos nossos objetivos. Mesmo que não seja fácil, nós conseguimos chegar lá, ou pelo menos devemos lutar por isso. E o mérito, cada um tem o seu mérito. Portanto, aquele que teve a vida facilitada, aquelas pessoas que têm a vida facilitada normalmente também não conseguem, porque têm tudo facilitado, não dão valor. Mas se aquela pessoa conseguir dar valor àquilo, por exemplo, a pessoa que dá valor, basta ter um bocadinho de dinheiro ou poder fazer aquilo que quer, não ter que passar por estas 4 coisas para chegar lá, se tiver logo, porque às vezes a diferença está no dinheiro e no tempo, porque se eu precisar de trabalhar perco o tempo, aquela história. Então, se me dessem essa ajuda, eu conseguia. Mas talvez aqueles que têm essa ajuda não saibam dar valor, porque é tudo muito fácil. Filho de rico normalmente acha tudo fácil, mas há aqueles que têm cabeça e então conseguem.
E depois as pessoas dizem que tem mérito. Ele aos 22 anos abriu até uma empresa muito grande, ou já é professor universitário aos 23, por exemplo, professor universitário já com doutoramento, e dizem que tem grande mérito. Mas aqueles que só conseguem, por exemplo, aos 40, se calhar tiveram que passar por um processo mais difícil e muitas vezes não conseguem, porque a vida não é só trabalho, a vida são várias coisas. Mas também a pessoa podia pensar assim: não, eu não vou casar até conseguir o meu objetivo. Pronto, são decisões, mas às vezes na altura nós não pensamos nisso. Nós não fazemos o planeamento ao planejamento da nossa carreira e o planeamento ao planejamento podia passar por aí. Eu não vou casar porque isso aí vai e não vou ter filhos porque isso aí vai atrasar o processo. E depois cada um toma essa decisão. Mas eu acho que é injusto essa história do mérito. A pessoa tem mérito só porque conseguiu. É que às vezes a pessoa que não conseguiu passou por tanto e chegou tão perto e dizem que não tem mérito porque não conseguiu, mas passou por muito e conseguiu muita coisa. Só que, por exemplo, trabalha em 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo para chegar a um objetivo. E é aquela história, acabou por não ser bom nas 5 coisas. Por exemplo, aqueles professores que trabalharam 20 horas por semana conseguiram eventualmente atingir níveis mais elevados do que aquele que trabalhou 4 ou 5 horas por semana como professor. Aquele que trabalhou na investigação 20 horas por semana também chegou muito mais longe do que aquele que trabalhou só 2 ou 4 horas como investigador. Precisava de muito mais tempo. E aquele que trabalhou na vida profissional numa empresa como operacional, por exemplo, programador ou outra área qualquer, talvez tenha feito muito mais coisas mais espetaculares e tenha obtido mais conhecimento porque trabalhava na empresa e dedicava-se àquilo a 100%. Mesmo às vezes em casa, a estudar coisas novas, porque na informática temos de estar sempre a evoluir e a ver as novidades. Se calhar chegou muito mais longe do que aquele que está a estudar e está a fazer investigação e é professor. Porque às vezes há a ideia que o professor está sempre atualizado. Às vezes o professor, como está a preparar as aulas, não tem tempo para se atualizar, também passa por aí. E então a pessoa quer chegar a um ponto, tem 5 coisas para fazer, não consegue se especializar em nada. E às vezes para conseguir, por exemplo, uma coisa tipo o doutoramento, que é uma coisa para atingir outro fim, depois se não conseguir, não consegue nenhuma das outras. É como se caísse o... Mas também nada afeta, mas também há momentos. Uma pessoa quando chega a uma certa idade depois muda os objetivos, ou pode mudar os objetivos, às vezes é naquele momento é que é aquele objetivo, tal como eu, no momento foi ser empresário, depois passou a ser professor universitário, doutoramento, ir trabalhando, e depois agora voltou a ser empresário. E nós não devemos fazer isso, nós devemos ter um objetivo, pensar mesmo nesse objetivo, e chegar lá. E o mérito também passa por isso, é nós vermos as nossas limitações, sabermos avaliar. Eu não soube avaliar completamente, se calhar nós na vida, quando somos novos, andamos em frente e não pensamos bem, temos objetivos às vezes que não são possíveis, e o nosso mérito, e o mérito é esse, o mérito é nós sabermos escolher. As justificativas é quando eventualmente nós não conseguimos escolher a coisa certa ao início e depois andamos a mudar. Mas depois também a gente muda muito. Aquela história que dizem que é se a gente começa a jogar futebol, a gente não consegue, depois muda para ténis, depois também não damos bem. Depois a gente muda para outra área, para outro desporto. E se nós estivéssemos sempre no futebol, talvez conseguíssemos fazer carreira. Por exemplo, se o Cristiano Ronaldo aos 12 anos desistisse, não era o que era hoje. Se fosse jogar rugby ou outra coisa, se calhar conseguia, mas normalmente nós vamos perdendo a oportunidade de nos especializarmos. E essa é a falha de muita gente, depois começa com a questão das justificações. E às vezes o mérito é uma escolha inicial. Portanto, se você for jovem,
tenho que pensar bem na escolha inicial. Se já tiver a minha idade, que eu neste momento tenho 50 anos, então é pensar agora. Eu agora faz conta que eu sou jovem, então vou tentar fazer os meus objetivos. E pessoalmente, os meus objetivos passam principalmente por aquilo que eram os meus objetivos desde os 14 anos. Eu fiz aí alguns vídeos há um ano a falar sobre isso, estava a pensar nisso, e tenho outro objetivo que passa também por esses 14 anos, que foi uma coisa que eu comecei em 2012 e consigo aliar esse projeto que eu comecei em 2012 e que ficou muito parado a partir de 2016. Trabalhei bem entre 2012 até 2015, portanto 12, 13, 14, 15. Eu trabalhei 3 anos nesse projeto bastante bem, agora estou a voltar, mas esse projeto também é muito cabimentável com aqueles projetos que eu tinha aos 14 até aos 18 anos, e então neste momento estou por aí, é como se tivesse agora 18 anos, é uma nova vida. Eu não estou na terceira idade, ainda estou na segunda, mas faltam 15 anos para a terceira idade e eu espero que nesses 15 anos consiga fazer os objetivos como depois com 65 é como se tivesse 35, se começasse aos 20. Pronto, e é uma mentalidade. Justificações e mérito é uma coisa nossa, são mais, é sempre a nossa culpa e nós somos responsáveis por isso. Mas também o que os outros pensam não me interessa. E também não devemos andar sempre à procura de apoios. Pronto, já lá vão quase 22 minutos. Olha, cliquem em gosto, curtir, like, subscrever, inscrever, partilhar este vídeo. Poderá ser motivação para muita gente. E estou grato por terem assistido a um vídeo tão longo até ao fim. E esperem pelo próximo vídeo. Eu agora estou a produzir conteúdo. Não é todos os dias, mas assim, pelo menos 4 vídeos por semana tenho feito, mas não é propriamente um objetivo, calha. E esperem pelo próximo vídeo e fui.